em mais um vídeo atípico aqui, né, fazendo uma entrevista aqui com o meu amigo e astrofísico Ramakrishna Teixeira, sempre me embanando na hora de falar seu nome. Para quem não sabe, ele faz a revisão dos textos que eu posto aqui no canal, né, então já uma parte integrante aqui do canal, né, um membro do canal. Eu agradeço muito pela parceria que ele se fornece pra gente. E ele está aqui hoje para explicar pra gente, porque o que acontece? A última vez que ele fez um vídeo aqui com a gente, nos comentários apareceu uma pergunta sobre as distâncias das estrelas, a distância do Sol, etc. E como é que os astrônomos fazem para medir essas distâncias? Como é que a gente consegue? Qual é a metodologia para saber a distância dos astros? Então, nada melhor do que trazer o Rama aqui para explicar para vocês como é que é feito, né, esse trabalho de medir as distâncias dos astros. Pode falar, o programa é teu. Obrigado. Então, em primeiro lugar, eu espero não assustá-lo. Não espantar o teu público, né? Não vai não. Você é o cara mais didático que eu conheço. Obrigado. A ideia, essa palavra distância, a gente tem que tomar um cuidado com ela. Por exemplo, você pode estar imagina você num céu gostoso, aberto, num sítio, tomando um vinho, batendo um papo e tal. De repente alguém pode falar para você, olha aquela estrelinha pertinho da lua. Olha aquela estrelinha fraquinha, perto daquela estrela brilhante e tal. Esse perto, longe, é uma particularidade. Quer dizer, quando a gente diz que a lua, a estrelinha está pertinho da lua, ou está próxima de uma outra brilhante, coisa desse tipo, nós estamos falando da distância angular. Significa que aqueles dois astros estão próximos da mesma linha divisada. Tá? Esse próximo, esse distante, não tem nada a ver com o que nós vamos falar aqui. Certo. Porque nós vamos falar da distância que nos separa do astro. Ok? Mas é assim mesmo, em astronomia a gente usa essa palavra e a gente tem que se guiar pelo contexto. Mas aqui não, nós vamos falar da distância. Antes disso, é importante todos nós termos consciência que a astronomia é uma ciência observacional. A base de todo conhecimento astronômico é a observação do céu. Desde aquela observação mais remota, no passado e tal, até as observações que a gente faz hoje, super sofisticadas e tudo mais. Claro que a quantidade de dados que a gente coleta hoje é maior. muito maior, não dá para comparar. Mas enfim, a astronomia, não é que a observação é importante para a astronomia, a observação é essencial para a astronomia. A astronomia, o que motiva a gente, o que instiga a gente a fazer astronomia são as observações. E ao mesmo tempo, o que me permite dizer se aquilo que eu estou falando é bom, é forte, é correto ou não, também são as observações. Né? A gente depende das observações. Então, a astronomia é uma grandeza observacional. Eu costumo para os meus alunos definir a astronomia como sendo a ciência que estuda a luz dos astros. Luz aí num sentido bem amplo, tá? Para traduzir essa ideia de que tudo que a gente faz passa por essa coleta da luz que vem dos astros. Claro que a gente estuda um pouco também de astronomia com o material que foi coletado na Lua, com meteoritos, mas isso é muito pouco, quase nada perto do conhecimento que a gente já construiu observando os astros, coletando a luz que vem dos astros. E a ideia é essa, inclusive quando a gente, à medida que a gente avança tecnologicamente, na astronomia significa que a gente é capaz de ver objetos mais fracos, mais distantes, e medir o que a gente tem para medir com precisão melhor. Para um astrônomo, quando a gente observa o céu, a gente gosta também de contemplar o céu, o firmamento, aquelas coisas todas. Mas observar do ponto de vista científico é fazer medidas. Em astronomia nós podemos medir duas grandezas. Uma é o brilho, a intensidade de luz, e a outra é a direção de onde vem a luz, que a gente costuma chamar de posição. Mas essa posição é a posição lá no céu, não é uma posição no espaço. É onde eu vejo o astro, de onde está vindo a luz. Então são essas duas grandezas que a gente mede e com base nelas a gente pode determinar
massa, idade, temperatura, dimensão e assim por diante. Claro que o brilho, à medida da intensidade, eu posso decompor ao longo do tempo, descobrir estrelas variáveis, eu posso decompor a intensidade em função da frequência ou do comprimento de onda, eu vou ter o espectro. No caso da direção, da posição, eu posso decompor, eu posso estudar a mudança da posição em função do tempo, então vou ter movimentos e assim por diante. Mas são essas duas grandezas que a gente mede, somente essas duas. Uma coisa interessante até, que as pessoas perguntam muito no canal, é que tipo, o astrônomo não tinha período da cartógrafo, né? Você falou, a astronomia era puramente observacional, então tudo que a gente fala, né, dos astros, dos objetos, foram observados, foram medidos. Tem gente que fala, como é que você sabe a massa de um objeto que você nunca foi? Qual a composição dele se você não estava perto para saber? Então, né, a espectroscopia, né, serve para isso. Exatamente. A astronomia, um observatório, é de certa forma um laboratório, mas não é um laboratório de química, de física, onde você pode pegar um objeto, aquecê-lo, resfriá-lo, colocar na balança, olhar com o micro... Não. A gente coleta a luz, mede a intensidade e a direção de onde vem essa luz. A partir daí a gente deriva outras coisas e depois é que nós vamos chegar na temperatura, massa e tal. Agora, uma outra ideia muito importante que eu quero deixar para o teu público. Todas essas grandezas que vocês ouvem falar, a temperatura da estrela, a massa do buraco negro, o tamanho de uma estrela, enfim, todas essas grandezas com as quais a gente lida, que vocês ouvem falar, de todas e de longe, a mais importante é a distância, né? E a importância dela vem do fato que tudo que eu vejo lá no céu é aparente. Se eu quiser transformar aquilo que eu vejo, que é aparente, em algo absoluto, eu preciso conhecer a distância. Claro, se eu perguntar para vocês, quem é maior, o Sol ou a Lua? Todos vão responder que é o Sol. Mas quando eu olho daqui da Terra, eu tenho a impressão que o Sol e a Lua têm mais ou menos o mesmo tamanho. Como que eu sei que o Sol é maior que a Lua? Eu sei porque nós determinamos a distância daqui até o Sol e determinamos a distância daqui até a Lua. E quando eu conheço a distância, eu consigo calcular o tamanho real desses corpos e aí eu vou então concluir que o Sol é muito maior do que a Lua. As primeiras distâncias que foram determinadas, claro, foram dos corpos mais próximos. Então primeiro se mediu o diâmetro da Terra, na Grécia Antiga, depois se determinou a distância da Terra à Lua, também na Grécia Antiga, depois da Terra ao Sol, também na Grécia Antiga, mas muito errada, tal. Enfim, isso foi evoluindo. Hoje, no Sistema Solar, as distâncias de muitos corpos são obtidas diretamente por radares e coisas assim, né? Mas aqui nós vamos falar principalmente das distâncias além do Sistema Solar, das distâncias das estrelas e de outros corpos, né? Então, a distância é a grandeza mais importante, ela é essencial. E por isso mesmo ela é muito difícil de ser obtida. A distância é tão complicada, medir distâncias, eu faço isso, fiz muito isso, de estrelas, determinar a distância de estrelas, porque elas estão muito longe. E as distâncias são obtidas através de várias estratégias, sendo que uma estratégia é calibrada na outra, assim por diante. Você não tem uma única estratégia que te permite determinar a distância do astro, da estrela mais próxima, até o quasar mais distante que tem. Não, são estratégias. A primeira estratégia, ela é baseada na posição, na mudança de posição das estrelas no céu, provocada pelo movimento da Terra ao redor do Sol. Eu já explico melhor isso. Essa é a primeira estratégia e é ela que calibra o que vem depois. Uma segunda maneira de determinar a distância, que vocês fazem isso sem saber, é baseada no brilho. Então, por exemplo, quando você está numa estrada à noite, você é mais ou menos capaz de estimar a distância que está um carro de você. Se você vem vindo um carro no sentido contrário,
você consegue estimar se ele está muito longe, muito perto, coisa desse tipo. A intensidade da... Pelo brilho, exatamente. Então, essa também é uma maneira de determinar a distância, é usar. E uma outra forma também é usar o que a gente chama da lei de Hubble. Usar o fato de que o espaço, o universo está em expansão, o espaço está em expansão, né? E essa expansão faz com que uma galáxia que esteja 10 vezes mais distante que uma galáxia, que uma outra galáxia, a velocidade de afastamento dela por causa dessa expansão vai ser 10 vezes maior. Eu falo isso um pouquinho depois melhor. Tá? Aliás, até uma pergunta, não sei se dá para responder rapidamente, que a gente fala no canal sempre, e as pessoas têm em mente que as galáxias estão se afastando e tal. Só que tem aquela história, não, o fato até que a galáxia de Andrômeda está se aproximando da Via Láctea. Aí muitas pessoas perguntam, uma pergunta muito recorrente, se as galáxias estão se afastando por conta da expansão, como é que a galáxia de Andrômeda está se aproximando da Via Láctea? Isso. Não, a galáxia de Andrômeda e algumas outras, as nuvens de Magalhães e tal, são galáxias que formam um grupo local aqui, onde a interação gravitacional entre elas prevalece em relação à expansão. A expansão ela também está ocorrendo aqui, mas a expansão aqui é insignificante porque essas galáxias estão muito próximas da gente. Essa expansão ela começa a ser importante em escalas de distâncias muito maiores. Né? Porque é assim, imagina que você tem uma reta aqui, uma galáxia aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e o espaço cresce um pouquinho entre cada uma delas. Certo. Então essa galáxia A e B, o espaço cresceu um pouquinho, mas você nem percebe, porque é muito pouco. Mas entre aquela galáxia que está lá longe na reta, então ele cresceu um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. A hora que você soma tudo, dá uma coisa significante. Dá uma expansão significante. Então respondi a pergunta aí. Tá aí, espero que esse vídeo tenha respondido a dúvida de vocês em relação ao fato da galáxia de Andrômeda estar se aproximando da Via Láctea, apesar da expansão do universo. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, porque o material que eu gravei com o Rama é muito longo, né? Se eu fosse postar na íntegra, ia ficar 1 hora de vídeo, então eu dividi ele em alguns pedaços. Então esse vídeo vai ficando por aqui, e amanhã, ou talvez na semana que vem, estarei postando aqui a continuação dessa conversa, beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de avaliar ele, isso ajuda pra caramba o canal. Um grande abraço e hasta!